Meus irmãos, minhas irmãs, vamos dar sequência então ao nosso estudo da Bíblia. Hoje vamos falar dos profetas maiores. Na verdade, vamos terminar os profetas maiores. Culto passado a gente já falou de Isaías e hoje vamos falar dos demais. Quais são os demais, pastor? Vamos lá. Vamos sempre aqui, ter o hábito de olhar para o índice da nossa Bíblia. Ele esclarece a ordem dos textos, nos ajuda a localizá-los, fala um pouquinho do tamanho dele, dependendo da Bíblia, fala o número de páginas, número de versículos, número de capítulos. Então vamos lá. Isaías é o primeiro profeta maior, seguido por Jeremias. Depois temos um livro complementar de Jeremias chamado Lamentações ou Lamentações de Jeremias. Então vem Ezequiel e finalmente Daniel. Amém? Então, como nós já falamos de Isaías, hoje nós vamos fazer um voo muito rápido, um sobrevoo sobre esses três grandes profetas, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então podemos abrir a nossa Bíblia lá em Jeremias, em nome de Jesus. A minha Bíblia aqui, página 511. A de vocês, obviamente, se vocês não estiverem com a mesma edição que a minha, será uma outra página. Glória a Deus! Como é bom estar na casa do Senhor, né? Que frio, irmão, que frio! Só falta nevar. Benção. Está tão frio que eu nem trouxe salário. A Mariana lá está prontinha para mim. Não, fica em casa. Não vem não. Depois assiste o vídeo, Tira ela lá de casa não, irmão. Deixa ela quietinha lá. Misericórdia, tem maldade, Em nome de Jesus. Amém? Jeremias. Irmãos, então vamos lá. Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel são os 5 profetas maiores. Por que leva esse nome? Não canso de dizer, que é para o irmão não se esquecer. É porque eles eram grandões de estatura? Tipo o irmão Jonas, o irmão Juarez, grandão assim? Não é por causa disso não. É porque os livros deles são grandes. Amém? Para vocês terem ideia, o livro de Isaías é um pergaminho inteiro, só para Isaías. E os profetas menores, todos eles ficavam no outro rolo. Então só o do Isaías é o tamanho de todos os outros profetas menores. Até porque é grandão. Jeremias deve ser dividido entre Jeremias e Lamentação de Jeremias, 2 rolos. Eu estou falando em rolo porque você sabe, antigamente o livro não era assim, era um rolo, Então, é porque eles são grandes, não em tamanho, grandes em volume de conteúdo, amém? Olha só, Isaías, ele profetizou na época da invasão dos assírios. Vamos lembrar lá do culto da história, impérios que se sucederam na época aqui de Israel. Primeiro egípcio, depois assírio, depois tivemos o império babilônico e depois o império persa. O Isaías, ele está profetizando na época dos assírios, na época em que o reino do norte foi destruído. Isaías está no reino do sul, profetizando na época em que o reino do norte está sendo destruído. Então, portanto, ele é 100 anos antes de Jeremias. Amém? Jeremias já vai profetizar nos últimos reinos do sul, de Judá, antes de virem os babilônicos, e essa história a gente conhece muito, não conhece? Invadirem, destruírem o templo e levarem o povo, que vai viver no exílio, durante alguns anos, e vão retornar depois lá na época de Neemias e Esdras. Então Jeremias está desesperado, profetizando para chamar a luz do povo, para se voltar para Deus. Lembra da época de Juízes? O povo se desviava, andava longe, mas quando reconhecia a grandeza de Deus, buscava a Deus, Deus vinha e resolvia o problema, guardava o povo. Então Jeremias está ali exortando, principalmente as autoridades de Judá, para se voltarem a Deus, porque há um perigo iminente. Amém? Jeremias o tempo todo está falando disso. Irmãos, ouçam a palavra de Deus, venham, convertam-se, voltem a olhar para as viúvas, para os idosos, lembrem da Torá,
está vindo uma tempestade, os babilônios estão se preparando para atacar o nosso país. Vamos buscar Deus, para Deus nos proteger. Lembra que na época de Isaías, semana passada eu contei esse episódio, Isaías estava para morrer, Isaías não, o rei, né, Ezequias estava para morrer. Isaías chegou para ele e falou: você vai morrer. Aí virou o rosto para a parede, lembra disso? E orou a Deus, lembra disso? Deus deu mais 15 anos de vida para ele, e ainda por cima venceu o inimigo, o assírio. Lembra que os assírios chegaram nas portas de Jerusalém, mas não entraram. Não entraram. Então Jeremias está chamando o povo para se voltar a Deus novamente. Para quê? Para que os babilônios não venham destruir Jerusalém. Mas a pergunta é: o povo ouviu Jeremias? O povo deu atenção para a pregação de Jeremias? O povo valorizou Jeremias? Não. As autoridades mais ainda chegaram a queimar os pergaminhos de Jeremias, porque Deus mandou: escreva Jeremias, o que eu estou te dizendo. Olha a Bíblia na cena, Deus mandando Jeremias escrever. Amém? E não é só isso, pegaram Jeremias e jogaram num poço, não é isso? Maldade atrás de maldade. Jeremias é um homem que sofreu pela profecia. Aliás, os profetas em geral sofriam, né? Mas Jeremias dá pena, dá dó. E Jeremias tem um jeito todo dele de contar, de falar, né? Jeremias é por muitos chamados de um profeta chorão, irmã Alice. Tadinho, né? Porque ele era mais emotivo, né? Ele lamentava-se demais o que estava acontecendo. Ele levava aquilo, né, para o pessoal mesmo, dá para perceber, né? Ele está sofrendo. Por quê? Mas imagine esse homem está vendo o que está para acontecer e assistindo o povo errar. É como se ele visse assim, as pessoas que ele gostasse correndo na direção do precipício. E aí o que acontece? Durante a vida de Jeremias, a Babilônia invade Jerusalém. Eu peço atenção depois você lê, tá, irmão? Porque hoje a gente tem que fazer um curso sobre panorama. Mas lê o capítulo 7 de Jeremias. Jeremias aqui concentrando na maldade, falando da maldade do povo. Parou de cuidar dos seus, né? Ele fala lá, né? Porta do templo. É muito triste, né? A gente ver assim, o povo caminhando para a própria destruição. Não é isso? Muito bem. Jeremias, então, ele vê a invasão de Jerusalém e aí ele escreve Lamentações de Jeremias, que já é o que? Ele lamentando. Olha que o primeiro é ele profetizando: vai acontecer, cuidado. O segundo já é ele se lamentando pelo que aconteceu. Jerusalém foi invadido e o templo foi destruído. Aquele templo construído por Salomão, seguindo as orientações do tabernáculo dado a Moisés, que tinha como objetivo guardar a arca da aliança, onde estavam contidos os 10 mandamentos, também a vara de Arão e um pouquinho ali do maná, tudo dentro da arca da aliança. Estava lá no lugar santíssimo, onde os levitas iam uma vez por ano entrar, o sumo sacerdote ia entrar para fazer expiação dos pecados do povo. Estava lá. E esse templo foi destruído. E quando ele foi destruído, irmãos, a arca da aliança desapareceu. Onde que ela está? Não sabemos. Ainda habita a mente dos autores, dos roteiristas nessa história. Onde estará a arca da aliança? Né? Talvez escondida, enterrada, guardada em algum lugar. Talvez a gente ache ela. Será? Não sabemos, irmão. Não sabemos. Mas a gente sabe por que ela não está onde devia estar. Porque o povo pecou. Irmão, então Deus lançou sua ira sobre... Não. Quando o profeta fala, Deus vai lançar sua ira, na verdade ele está dizendo, meus irmãozinhos, Deus vai tirar a proteção. Deus vai tirar a proteção. E se tirar a proteção, meu irmão, ninguém segura Satanás. Satanás faz, perpetua a tua maldade. E isso que aconteceu com a geração de Jeremias. Amém? Então, fica o convite da leitura desses dois livros
do profeta Jeremias. Aí nós vamos para Ezequiel. Ezequiel, ele já está profetizando um pouquinho depois de Jeremias, ele é contemporâneo de Jeremias. O que significa a palavra contemporâneo, pastor? As pessoas que vivem no mesmo tempo, amém? Vivem no mesmo tempo. Eu sou contemporâneo de vocês, por quê? Porque a gente vive na mesma época, não é isso? Não é isso? Por exemplo, Getúlio Vargas não é contemporâneo de nós, ele viveu numa época anterior. Dom Pedro I, ele não é contemporâneo, ele veio antes de nós, né? Então, contemporâneo é quem vive na mesma época. Ezequiel viveu na mesma época de Jeremias. Na verdade, Ezequiel, Jeremias e Daniel, os três estiveram vivos numa mesma época, só que cada um avançou um pouquinho, além. Ezequiel nasce provavelmente depois de Jeremias. Jeremias era mais velho que Ezequiel. Ezequiel, olha só, aqui é uma questão histórica. Vou voltar lá para os livros de Reis, Crônicas. Quando os babilônicos invadiram Jerusalém, eles não fizeram uma única vez, fizeram duas vezes. Eles vieram pela primeira vez, levaram o povo cativo, mas mantiveram um reino. Como se Jerusalém fosse um reino vassalo da Babilônia. Mas ficou lá, bem? Só levaram os membros da elite. O povo não ficou. Depois, os babilônios, por causa da desobediência de Jerusalém, os babilônios voltam pela segunda vez. É aí que eles destroem tudo. Aí que queima o templo e acontece toda aquela barbaridade. Irmãos, Ezequiel, ele foi levado com essa primeira leva de deportados, melhor dizendo, de exilados. Está entendendo, irmãos? Então, os babilônios entraram pela primeira vez em Jerusalém, levaram uma galera. Ezequiel foi levado. Tanto é que Ezequiel não está escrevendo as profecias dele lá de Jerusalém, ele já está escrevendo do exílio. Está claro? Ele está escrevendo fora de Jerusalém. Mas o templo não foi destruído. O templo vai ser destruído enquanto Ezequiel está profetizando. Tanto é que tem uma hora que ele fala: chegaram as notícias da minha terra, o templo foi destruído. Uma parte da profecia de Ezequiel era tentando alertar o povo que haveria uma segunda invasão. E o povo ouviu Ezequiel do mesmo jeito que não ouviu Jeremias. E o templo é destruído. Amém? E Ezequiel vai ficar profetizando, portanto, na época em que as invasões estavam acontecendo. O livro de Ezequiel, meus irmãos, eu não sei se vocês tiveram essa mesma sensação, eu tive, muito forte, que provavelmente o apóstolo João gostava de Ezequiel, porque o estilo de Ezequiel é muito parecido com o apóstolo João, quando João escreve Apocalipse. Vocês têm essa mesma impressão? Ele é muito rico em imagens, né? Ele é muito rico em íconos. O que é íconos? Imagens, assim, né? Imagens que você vai desenhando com a sua mente e vai tentando entender, né? E às vezes você fica pensando que são umas coisas grotescas, né? Rodas que tem olhos, né? Animais esquisitos que voam, né? Umas coisas meio assim. Ele é muito rico em imagens. Ele trabalha muito em imagens. E ele também tem essa pegada de profeta que faz da vida a profecia. Por exemplo, teve uma época que ele ficou 2 anos deitado de lado, comendo em cima das fezes, que era para chamar a atenção do povo. Lembra que eu falei no culto passado? O profeta faz essas coisas, eles andam nu para chamar a atenção. Lembra do profeta que casou com uma prostituta? Para dizer, é como Deus que casou com o povo. É assim, o povo é prostituta, Deus é um homem íntegro. E, né? Mesmo que a mulher seja prostituta, o homem ainda respeita ela, ainda gosta dela, ainda ama ela, ainda cuida dela, como Deus com esse povo, que o troca o Deus Criador pelas imagens, pelos ídolos, né? Ezequiel, ele também é um profeta desses profetas que vai fundo na mensagem. É dele aquela passagem maravilhosa do Vale dos Ossos Secos, lembra disso?
que Deus fala assim, profetiza, filho do homem, né? É dele também aquela frase legal, forte, impactante, filho do homem, né? Que algumas traduções da Bíblia colocam como homem mortal, né? Começa as frases, homem mortal, isso dá até arrepio na espina, homem mortal, né? Força assim, né, da palavra dele. Então o profeta Ezequiel é um profeta, às vezes um pouquinho mais difícil, porque é muita imagem, então a gente não sabe muito bem o que já aconteceu, o que vai acontecer, né? Uma outra coisa interessante de Ezequiel é que Ezequiel vê o trono da glória de Deus, tá vendo? E o trono é uma imagem muito forte nele. A profecia dele começa com o trono se afastando do templo, mas acaba com o trono voltando. Olha aqui. Ezequiel também no final do livro dele profetiza de um novo templo. Veja que ele não fala de Jerusalém, né? A gente muitas vezes atribui um templo de Jerusalém, a gente não sabe, porque não fala a palavra de Jerusalém. A gente sabe que a glória de Deus está pairando sobre esse templo. Lembra do tempo que tem uma água, que você vai andando e a água vai subindo no seu corpo? Bacana, né? Ezequiel é um profeta que às vezes deixa a boca quente, né, para entender, né? A gente tem que ler até extrair mensagem, glória a Deus. E aí chegamos em Daniel, tá vendo? Hoje é sobrevoo, hoje é rápido, mas aí a gente aprofundou, hoje é passar em revista cada um. Daniel, o livro de Daniel, ele tem uma divisão muito clara. Os 7 primeiros capítulos são história, os demais só profecia. Amém? Então ele é um pouquinho tão híbrido aqui. Todos os livros aqui, na verdade, dos profetas acabam falando um pouco de história, mas o Daniel é muito bem dividido. E uma curiosidade: o livro de Daniel é escrito em 2 idiomas. A primeira parte e a última parte é escrita em hebraico. E o meio, ele é escrito em aramaico, uma outra língua. Tem explicação. Por quê? Porque lembra da cronologia? Isaías na época dos assírios, Jeremias durante o finalzinho do reino de Judá, Ezequiel já profetiza depois do primeiro exílio. Amém? E Daniel já é daqueles que foram levados cativos para a Babilônia, portanto ele está ali mais ou menos pertinho de Ezequiel. E ele já vive dentro da corte babilônica, e ele vê o final do governo dos babilônios sobre Jerusalém. Ele vê os persas invadindo a Babilônia e tomando o controle da Babilônia. Lembra que eu falei dos históricos dos 4 impérios? Egípcio, assírio, babilônico e persa, né? O Daniel já vive a época dos persas. Quando ele foi lançado, por exemplo, na cova dos leões, já era o governo persa. A época de Sadraque, Mesaque e Abednego jogar naquele forno ardente, era Nabucodonosor, da Babilônia. Quando Daniel foi jogar na cova dos leões, ele já era adulto, ele já era mais velho, já era na época dos persas. E qual que era a língua que se falava naquela região de Israel na época dos persas, e passou a ser a língua dominante? O aramaico. Entendeu? Quando Jesus veio ao mundo, falava-se naquela terra o aramaico. Amém? Jesus com certeza ele falava em aramaico, falava em hebraico e provavelmente falava em grego, porque eles comunicam com a Fenícia, eles comunicam com os outros ali que podiam estar falando grego. Eles comunicam ali com os romanos, né? Ele não fala com... Você acha que o romano aprendia a falar a língua do dominado? Não. Aí algum vai falar, ele podia estar falando também em latim. Geralmente se falava em grego, tá? Nas áreas conquistadas os romanos falavam em grego, eles não falavam em latim. Latim eles só falavam entre eles, que é para manter uma divisão. Povões falavam em grego. Mas pode ser que Jesus falasse em latim também. Eu creio que quando Jesus falou com aquele general romano, ele falou em latim. Eu creio. Está escrito na Bíblia? Não sei. Posso provar? Não posso. Eu creio. Amém?
Jesus falava em aramaico, Jesus falava em hebraico, em as escrituras. A escritura era escrita em hebraico. Ele falava com os cobradores de impostos, ele falava em aramaico. Jesus falava com o soldado ralé ali, Lascalão, falava em grego. E quando ele falava com o general, ele falava em latim. Eu creio, tá, irmão? Eu não posso provar, não. Eu creio. Jesus é o Senhor, né? Ele é sabedor de todas as coisas. Então, no idioma não é problema dele. Mas olha que interessante, Daniel nos introduz um idioma novo, o aramaico. Amém? Curiosidade. Bom, Daniel também é um profeta que ele, aliás, antes de falar da profecia dele, eu vou falar dele. É um homem muito fiel, né, irmãos? Daniel é um homem inspirador, né? Não é à toa que Daniel é um nome tão recorrente para se colocar em filho, né? Nosso país tem muito Daniel, não tem? Gente, quem não conhece um Daniel? Eu devo conhecer uns 10, né? Daniel é um nome inspirador. Por quê? Porque o Daniel é inspirador. Daniel, que era rapaz, novinho, foi colocado dentro da corte do rei Nabucodonosor, ou seja, tinha acesso a tudo do bom e do melhor, e ele não se misturou, né? Ele perseverou em manter a tradição do povo dele. Ele orava, voltava lá para Jerusalém, ele comeu, né, só de hortaliças, de verduras, legumes e frutas, para não comer de sangue, para não comer a dieta alimentar contra as leis da Torá. Olha, irmão, imagina, você está no banquete do rei, para comer de tudo. Na época comida era escassa, não é como hoje não. Hoje a pessoa está lá mal, mas pelo menos um pãozinho dá para comprar, né? Naquela época não, quando era fome mesmo, não tinha nada. Tinha gente que roía o couro para tentar se alimentar, não dá para comer nada. Já ouviu falar em sopa de pedra? Vou fazer sopa de pedra. Sopa de pedra, não vou falar, não. Uma pessoa está muito ruim mesmo, faz sopa de pedra, né? Você bota a pedra para cozinhar, com pedra cozinha, não cozinha, é água, você toma água, sopa é água, né? Água fervida. Quando passava a fome era desse nível. E o Daniel podia comer do bom e do melhor. Imagina, fica imaginando aquela leitoa assada no meio daquela mesa farta. Mas o judeu podia comer porco? Não podia. Então ele não comia. Ele comia maçã. Ele comia, né? Comia mel. Ele comia a verdura. Ele não comia desse tipo, porque ele não se misturou. E quando era para adorar a estátua do rei, ele adorou? Tudo bem que no episódio não fala do Daniel, fala de Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os 3 amigos dele. Mas os amigos dele se dobraram para... Só nos dobramos para Deus. E quando veio o decreto do rei dizendo que não era proibido orar para outros deuses, senão os deuses persas, Daniel manteve-se fiel, nem que para isso fosse levado à toca dos leões. Não é isso? Cova, que era a sua sentença de morte, e nada aconteceu com ele. Amém? Nós temos que aprender muito com Daniel. Você é um homem de fé, um homem de índole. Me lembra muito, sabe quem Daniel me lembra muito? José. Na mesma cepa do José do Egito, né? José do Egito também virou governador, nem por isso perdeu os princípios, né? Aliás, é porque não perdeu os princípios que virou governador. E olha que Daniel, meu irmão, não era qualquer um, não. Ele falava direto aos reis, os reis consultavam. E ele não se misturava. Meu irmão, cristão não precisa se misturar, não. Cristão que é bom mesmo, ele sobe na vida, ele senta com reis, mas não se mistura. Amém? Ele conversa de igual para igual com qualquer um, mas não se mistura. Ele dá aula para os doutores. Amém? Nós não precisamos nos misturar para sermos bem queridos. Aliás, se a gente busca valor em alguém, fazendo o que esse alguém faz, meu irmão, está no lugar errado. Está claro? Se eu quero que os outros me elogiem,
Aliás, se para que os outros me elogiem, eu tenho que esconder a minha fé, meu irmão, é melhor não ser elogiado. Mesmo porque, irmãos, bota no coração, criticados todos seremos. A gente só tem uma escolha na vida. Que tipo de crítica nós vamos levar? Quer me criticar porque eu sou crente? Eu sou mesmo. Quer me criticar porque eu amo meu Deus? Fazer o que? Eu amo mesmo. Quer tentar me ridicularizar porque eu não bebo bebida alcoólica? Fazer o quê? Ou porque eu não danço forró? Eu não danço mesmo. Quanto a isso eu não posso fugir, vão criticar. Agora, a crítica que eu não aceito é desonestidade, botar a mão no que não é meu, né? Isso aí eu não aceito. E por isso, não faço por onde, né? Então, quer me criticar? Aliás, que vão te criticar, vão te criticar. Só tem uma coisa que a gente pode fazer na vida: escolher que tipo de crítica que a gente vai receber. Então, me critiquem por ser crente. Me critiquem porque eu acredito nessa coisa espantosa desse Deus aí que, né, que o povo lá fora tenta, né, dizer que não existe. Critico, faz parte, amém? O que importa é a opinião de Deus. Então, Daniel é desses casos. Daniel é um homem a ser admirado. Irmãos, e aí o final dele, do livro dele, do capítulo 8, 9, por aí em diante, ele vai profetizando um monte de coisa, né? E essas profecias, meus irmãozinhos e irmãzinhas, mas causa até hoje. Ou como tem gente que interpreta essas... Você vai para o ministério A, interpreta um dia, ministério B, interpreta o outro, ministério C, interpreta o outro. Tem gente que fala que esses impérios já aconteceram, tem gente que fala que os impérios ainda... Tem gente que fala que o quarto império ainda vai acontecer. Lembra dos impérios? Lembra dos impérios, aqueles bichos que ele profetiza? Tem gente que fica pegando aqui os números do Daniel e fica fazendo conta para ver quando é que Deus, né, vai mandar Jesus de volta, né? Porque é o advento de Cristo, e fica fazendo conta. Ih, cara, falta 2 meses, ai meu Deus, deixa eu me converter. Não, é isso aí. Irmão, Jesus falou, nem eu, Jesus, nem eu sei quando que vai acontecer o advento. Só Deus sabe, nem Jesus sabe. Eu que vou ficar fazendo conta aqui para saber quando. Irmão, quer ver o que é o cristão sério? O cristão sério é aquele que ora para que Jesus volte agora. Esse é o cristão sério. O cristão mais ou menos é aquele que fica com medo. Será que Jesus vai voltar amanhã? Né? E o cristão que não é cristão é aquele que fica com medo de Jesus voltar em algum momento. Então, meu irmão, vamos orar para a gente ser do primeiro time. Fala, Jesus, volta agora. Mas me pega do jeito que eu estou. Amém? Eu estou preparado. Esse é o cristão. Esse é o cristão. O cristão faz essa oração. Eu quero ser esse cristão. Amém? Vamos falar comigo? Eu quero ser o cristão que deseja o retorno do rei. É isso aí. Esse cristão tem que ser. O cristão que deseja o retorno do rei. Volta agora, gente. Me pega agora. Daniel é desse tipo. E Daniel está profetizando aqui das coisas que, irmão, sabe o que ele está profetizando aqui? Posso simplificar? Irmão, aí vai ler, quando vai ver esse livro e fala assim: ô pastor, mas o senhor não sabe nada de teologia? Não quero te agradar, não. Amém? Não quero agradar os teólogos, não. Eu quero fazer a obra. Para mim, essas profecias, elas servem para falar no teu coração quando você lê. Amém? Eu acredito que o poder de Deus é tão incrível que Ele pode estar falando de 1.200 coisas numa mesma linha. E o império que eu preciso ler aqui, talvez não seja o império que o irmão precisa ler. Talvez o irmão que leu há 100 anos atrás tinha que ver isso aqui com o império britânico. E eu tenho que ler isso aqui quando eu ver o império de Satanás. Cada um tem que ler o que Deus dá inspiração através das coisas. Amém? Então eu não vou aqui chegar para vocês e falar: verdadeira interpretação é essa. Oh, que arrogância.
A verdadeira interpretação é aquela que o Espírito Santo te dá. Amém? Então fica atento na palavra, vindo nos cultos, aprendendo um pouco a cada dia, meditando na Bíblia, fazendo a sua vida, setando a sua vida direitinho, buscando a iluminação do Espírito Santo, ornando o teu lar em oração, amém? E aí quando você parar os seus olhos sobre essas passagens de Daniel, Deus vai falar exatamente o que você precisa. Glória a Deus. Ô pastor, o senhor está simplificando, está fugindo do debate? Estou não, irmão. Eu acredito tanto no meu Deus que eu não preciso falar, eu deixo Ele falar. Amém? Glória a Deus. Eu deixo Deus falar. Quem sou eu? Quem sou eu? Irmãos, e assim a gente termina os profetas maiores. Terminamos com Daniel. Então nós falamos de Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, falamos de Ezequiel e falamos de Daniel. Os 5 profetas, os 5 livros dos profetas maiores, sendo que 2 deles é do livro de Jeremias. A partir do próximo culto, vamos aos profetas menores, que começam com Oséias. E são aqueles profetas que embaralham o meio de campo do obreiro na hora de ajudar o crente a encontrar na Bíblia Abacuque, não é isso? Hoje a palavra é Ageu, aí o obreiro já começa a tremer a perna. O ministro, às vezes ali, o ministro está limpado, ele incha, Ageu no início ou no final? Não, mãe? Já vem aquela dúvida, oh meu Deus, Ageu, mas tinha que ser Ageu, pastor? Logo hoje que eu fiquei aqui no salão ajudando os irmãos, hoje não podia ser, sei lá, Gênesis, Apocalipse, não, tinha que ser Ageu, logo no meu plantão. Não, irmão, mas a gente está aqui no estudo bíblico que é para ficar mais light. Não precisa decorar a ordem, mas ter mais ou menos ideia onde fica. É bom, né, irmão? Para ajudar a facilitar aí na leitura. Mas glória a Deus, esse então é um assunto da semana que vem, não vamos adiantar, mas não percam, é bênção em nome de Jesus. Vamos entrar nos profetas menores e aquela salve de palmas para o nosso Deus.